Olá pessoal do segundo período de administração. Vamos mais uma aula nossa aqui de direito empresarial. Nós estamos trabalhando aqui hoje a aula de número 10. Essa aula já quero inicialmente observar com vocês que ela terá uma parte só. Não precisa estender muito, então vou conseguir concentrar ela só nessa exposição. Bom, então lembrando que ela é uma aula de continuação, né? Nós estamos estudando os contratos empresariais. Já expliquei para vocês que se fosse para estudar todos os contratos empresariais, nós não teríamos tempo, porque são muitos os contratos empresariais. Então, nós estamos estudando aqui os contratos mais importantes. Nós começamos na aula anterior e concluímos o contrato de trespasse, que eu expliquei para vocês, que é o contrato de transferência do estabelecimento empresarial, ou seja, o contrato de venda do estabelecimento empresarial. Aí na aula passada mesmo, nós estamos numa sequência aqui que eu quero que vocês observem nos estudos de vocês, aula 8, 9 e 10. Na aula 9, nós começamos o contrato de locação comercial, ok? Ou também pode ser chamado de contrato de locação empresarial. Eu falei para vocês que é uma questão de tradição, nós ainda usamos o adjetivo comercial como se fosse sinônimo do adjetivo empresarial, mas é só vocês terem atenção ao vocabulário, não tem problema. Bom, então nós falamos que o contrato de locação comercial ou o contrato de locação empresarial é um contrato que ele tem um impacto econômico muito grande, não é? Isso, um impacto econômico muito grande na vida do empresário e também na vida dos trabalhadores, das pessoas, da clientela, das pessoas que se relacionam com aquela empresa. Diante disso, há no ordenamento jurídico brasileiro uma ação específica para esse contexto aqui, que é o que nós estamos estudando, que é a ação renovatória. Então, o empresário, ele alugou um determinado ponto comercial, ele está com um contrato de locação em vigência em relação a um determinado estabelecimento empresarial e chegado o momento de renovação daquele contrato, então nós trabalhamos aqui o conceito da ação renovatória. Trabalhamos alguns requisitos e agora nós vamos trabalhar aqui no item C a hipótese da sublocação. Então nós temos uma locação e a partir dessa locação foi desenvolvida uma outra locação. Aí nós chamamos a primeira de locação e a segunda de sublocação. É muito comum na atividade empresarial, eu destaco aqui para vocês, a sublocação do imóvel empresarial. Na hipótese de sublocação, o direito de renovação ele só pode ser exercido por quem? Pelo sublocatário, que é aquele que está imediatamente relacionado ao fato discutido. Então vamos lembrar qual que é a lei que trabalha a locação. No Brasil, a lei de locações é a lei 8.245 de 91. Especificamente no nosso caso aqui, nós estamos trabalhando o artigo 51 e dentro do artigo 51, parágrafo 1º, ele nos esclarece: o direito assegurado neste artigo poderá ser exercido pelos cessionários, que são aqueles que receberam, né, ceder, passar por alguém, ou sucessores da locação. Sucessores também é aquele que receberam, mas por sucessão. No caso de sublocação, e aí a sublocação total do imóvel, o direito de renovação somente poderá ser exercido pelo sublocatário. Então está bem claro aqui. Lá na nossa apostila de estudo, eu sempre coloco para vocês a jurisprudência, quer dizer, o que os tribunais têm decidido em relação a isso. Tá joia? Então vamos para o próximo item aqui. O próximo item é a letra D, é a chamada exceção de retomada. São o quê? São casos excepcionais previstos em lei que autorizam o proprietário a solicitar o imóvel de volta. Então, o empresário está naquele estabelecimento, está naquele imóvel, porém existem casos especiais na legislação brasileira que permitem que o proprietário de determinado imóvel ele retome aquele imóvel alocado. Aí nós teremos então, mesmo que tenha sido ajuizada a ação renovatória.
Isso nós não podemos fazer em qualquer caso, né? Nós temos as chamadas previsões legais, só quando a lei permite. Bom, voltando aí à Lei 8.245, a nossa lei de locações, rege as locações urbanas em geral. No artigo 72, então o nosso foco aqui agora é o artigo 72. O artigo 72 vai falar que a contestação do locador, além da defesa de direito que possa caber, ficará distrita quanto à matéria de fato, que são as hipóteses de fato que realmente ocorrem, no seguinte: número 1, não preencher o autor os requisitos. Então, se o empresário não preenche os requisitos desta lei, ele não vai ter a ação renovatória deferida. Ele não vai poder ficar no imóvel, ele vai ter que se retirar do imóvel. Número 2 diz não atender à proposta do locatário o valor locativo real do imóvel. Então, quando o locatário faz uma proposta ao locador, essa proposta ela tem que ser uma proposta real. E nós estamos sempre de olho no que? Na época de renovação. Por isso que existem os índices oficiais de inflação para poder controlar isso. A terceira questão que está aqui, ó, é ter a proposta de terceiro para locação em condições melhores. Então, vamos imaginar que o empresário faz uma proposta para continuidade e renovação do contrato. No entanto, o locador, o dono do imóvel, ele recebe uma proposta melhor. Se ele recebe uma proposta melhor, obviamente que ele não vai poder ficar prejudicado economicamente, ele vai poder aceitar aquela proposta, mas muito cuidado. Essa proposta ela tem que ser devidamente comprovada, senão pode se presumir a má-fé. E em quarto lugar, aqui, o que a gente vai tomar cuidado? Não estar obrigado a renovar a locação. Aí são aqueles incisos que nós estudamos lá no artigo 52, inciso 1 e inciso 2. Se o locatário não estiver com o contrato escrito dentro dos prazos previstos e não agir de maneira correta, ele pode perder. Continuando aqui as previsões legais, ainda dentro da Lei de Locações, a Lei 8.245 de 91, o artigo 52 nos diz claramente o que? O locador não estará obrigado a renovar o contrato de locação se, primeiro, determinação do poder público. Então, se o poder público determinar, o locador ele não está obrigado a renovar o contrato de locação. Então, primeiro aqui você vai marcar comigo que é a determinação do poder público tiver que realizar no imóvel obras que importam da sua radical transformação. Então, vamos imaginar que aquele imóvel ele pode ter passado, por exemplo, por um tombamento, que é muito comum. Se ocorrer um tombamento, o poder público vai pedir medidas que vão transformar completamente, para fazer modificações de tal natureza que aumente o valor do negócio ou o valor da propriedade. Na segunda hipótese aqui, o que nós temos? O imóvel vier a ser utilizado por ele próprio, então ele não vai precisar, ou para transferência de fundo de comércio existente há mais de um ano, sendo detentor da maioria do capital locador. Então, imagina, o próprio locador precisa usar o imóvel. Ele não precisa renovar, então, o contrato de locação. Mas o locador, ele não vai, ele propriamente precisar usar o imóvel, mas uma sociedade que ele compõe, então ele é detentor de uma parte, ou o seu cônjuge, ou um ascendente, o seu pai, a sua mãe, o seu avô, sua avó, ou um descendente, o seu filho, o seu neto, bisneto. Bom, então vamos raciocinar aí as hipóteses, né? Destaquei aqui a mais comum de todas é a proposta insuficiente. Então, o valor oferecido para a renovação do contrato não corresponde ao valor real de mercado. Então, obviamente, o locador não vai estar obrigado a aceitar uma proposta que economicamente é menor. Outra, a proposta melhor de terceiro. Então, o locador ele recebe uma proposta melhor de um terceiro do que aquela proposta feita pelo empresário que está alugando o seu imóvel.
Aqui nós temos alguns termos técnicos da processualística, né, que faz parte do processo civil. A contestação é a defesa do réu e o autor ele pode então fazer uma contradita à contestação, que é o que nós chamamos de réplica, ok? Quando o poder público, então, ó, primeira hipótese, proposta insuficiente. Segunda hipótese, proposta melhor de terceiro. Terceira hipótese, quando o poder público solicitar reforma no imóvel, que implique em radical transformação. Como eu disse para vocês, é o caso do tombamento, por exemplo. Na quarta hipótese, aqui nós chamamos a reforma no imóvel resulta na sua valorização. Então, o locador quer reformar completamente, mudar completamente o imóvel. E a quinta hipótese, o imóvel vier a ser utilizado por ele próprio, muito cuidado, ou então por uma determinada transferência de fundo de comércio do qual ele faça parte, tem prazo, é mais de um ano, e se não for ele o detentor da maioria do capital, pode ser o seu cônjuge, pode ser um ascendente ou um descendente. Tudo isso na lei, gente, fique de olho. Agora, uma hipótese que eu quero que vocês fiquem atentos também, aparece muito em questões de concurso, provas, é a questão do shopping center. O shopping center, ele tem uma dinâmica um pouco diferente, porque vamos observar que o shopping center ele é criado como se fosse uma ilha de comércio, né? E além disso, ele tem uma dinâmica, as chamadas lojas âncoras, tanto que eu pus aqui para vocês o conceito de shopping center, que é um conceito que vocês como administradores têm que dominar. E aí nós temos que observar o seguinte: considera-se shopping center os empreendimentos com área bruta locável normalmente superior a 5.000 metros quadrados, formado por diversas unidades comerciais com administração única e centralizada e prática de aluguel fixo e percentual. Então nós temos aqui já essa questão, né? O aluguel ali ele é todo determinado. E na maioria das vezes ele dispõe de lojas âncoras. O que são lojas âncoras? São aquelas lojas que têm uma circulação maior, têm uma marca mais reconhecida nacionalmente e atraem. Né? Nós podemos falar, por exemplo, na praça de alimentação, nós temos lá o McDonald's, Burger King e assim segue. Bom, outro conceito importante aqui dentro dos contratos de locação é a chamada tenant mix. O que nós temos aqui no tenant mix? É o plano de distribuição dos tipos de loja pelo edifício de modo a gerar uma maximização dos lucros. É um aspecto funcional. Então, por exemplo, dentro de um shopping center, a praça de alimentação concentra as lojas que estejam relacionadas à alimentação. A área lá que esteja mais próximo dos vestuários, né, dos cosméticos, de armarinhos e assim sucessivamente. Nós temos aqui um livro de um grande mestre brasileiro, o professor Silvio de Salvo Venosa. Ele deixa um conceito importante aqui para a gente, que fala que essa terminologia em inglês consiste no plano de determinação dos ramos e localização das lojas nos pontos de venda dentro de centro de compras, gravitando as chamadas lojas âncora, as quais funcionam como ponto magnético da clientela. Então, toda essa organização aqui é para chamar a atenção da clientela, ok? Vamos para o ponto 4 da nossa aula aqui, que é o seguinte: a natureza jurídica do contrato de locação no shopping center. E aí nós podemos falar aqui uma natureza atípica, mista. O que eu quero dizer com isso? Por que ela é atípica? Primeiro, vamos observar o que diz o artigo 425 do Código Civil. É lícito às partes estipular contratos atípicos. Então, o que são contratos atípicos? Preste atenção. No universo do direito empresarial, nós temos várias leis, como a Lei 8.245, que é a Lei de Locações. Nós temos muitas leis que nós vamos estudar, que estas leis elas preveem detalhadamente certos contratos empresariais. No entanto, com a evolução dos tempos, a mudança dos costumes, a evolução econômica, nós chegamos a determinados momentos em que nós não temos na lei a previsão de um determinado contrato empresarial. Então, os empresários, eles criam aquele contrato. E essa criação de contrato é chamada de contrato atípico.
Então, o que é um contrato típico? É aquele que está previsto em lei. O que é um contrato atípico? É aquele que é criado pelo costume empresarial, pela dinâmica dos negócios empresariais. O contrato de locação de shopping center é um contrato atípico, ele não tem previsão específica em lei. Mas ele é misto. Por que ele é misto? Porque olha que o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, num recurso especial, decidiu o quê? Que os contratos de locação de espaços em shopping center são contratos atípicos, como eu disse para vocês, não tem previsão em lei, ensejando a locação de bens e de serviços. Então, é um contrato que não tem previsão em lei e é um contrato que envolve tanto a contratação de bens quanto a contratação de serviços, porque numa área de shopping center nós vamos ter a segurança, nós vamos ter a limpeza, todos esses serviços são contratados dentro daquele pacote de locação. Ok, pessoal? Bom, vamos trabalhar isso então de maneira mais adequada aqui, ó. Funcionamento do aluguel nos contratos de locação de shopping center. O aluguel mínimo, que segundo Gladstone Mamed, que é um autor que nós temos aí na biblioteca, muito bom também, professor Gladstone Mamed, trata-se do valor pago pelo lojista, baseado nos metros quadrados que locou e a localização no empreendimento. Olha para você ver como que o contrato de locação em shopping center ele é complexo. O valor é baseado em quê? É baseado no número de serviços que vai ser colocado à disposição para você, nos metros quadrados que você está alocando e na localização desses metros quadrados. Então, esse aluguel não é como um aluguel que é comumente praticado no mercado imobiliário. É uma figura diferente, por isso que eu destaco aqui, ó, figura do aluguel percentual, também denominado de aluguel de desempenho. Conforme o grande autor, professor aqui referido, Gladstone Mamed, ele reflete a constituição de um negócio de parceria por meio do qual a administração ela é remunerada na proporção do sucesso do empreendimento. Então, esse percentual ele é aplicado sobre o faturamento bruto da loja. Tanto que quando nós estamos no shopping, inúmeras vezes a gente vê aqueles fiscais que estão por ali analisando como está o movimento das lojas. Aí eu pus uma questão aqui para vocês que já foi questão de concurso, perguntando numa pergunta aberta, o shopping center pode alegar exceção de retomada? E vai aparecer na nossa prova. O shopping center pode alegar a exceção de retomada? Sim, é regra, exceto nas hipóteses do artigo 52, inciso 2. Vamos relembrar o que diz o artigo 52 da Lei 8.245 de 91? Parágrafo 2º deixa bem claro. Nas locações de espaço de shopping center, o locador não poderá recusar a renovação do contrato com fundamento no inciso 2º deste artigo. Ok, pessoal? Bom, vamos falar um pouquinho agora das luvas. Marquem para mim na nossa apostila de estudo luvas. Então, as luvas iniciais, elas são admitidas. As luvas para renovação são proibidas. Então, veja bem, tem duas regrinhas aqui, hein? Luvas iniciais são admitidas, não tem problema. Agora, luvas renovatórias, luvas para renovação, elas são proibidas, tá certo? Então, olha o que diz a Lei 8.245, no artigo 45. São nulas de pleno direito as cláusulas do contrato de locação que visem a elidir, buscar os objetivos da presente lei. Qual que é a intenção aqui? Elidir, enganar, prejudicar. Notadamente aquelas que proíbam a prorrogação prevista no artigo 47 e que afastem o direito à renovação, na hipótese do artigo 51, como nós dissemos, que imponham obrigações pecuniárias para tanto. Então, sintetizando tudo que está aqui no artigo 45. A renovação do contrato, ela é uma meta do mundo econômico, do mundo empresarial. Então, se toda renovação de contrato trouxesse mais ônus além do que está previsto no contrato, isso seria prejudicial para o empresário.
e sendo prejudicial para o empresário, o que deve ocorrer então? Isso não deve ocorrer, ok? Agora vamos olhar aí no 10.3, o que a gente tem? A gente tem a chamada locação Build to Suit, que é o que nós, traduzindo aqui, de certa forma, nós chamamos de construído para servir. É a chamada locação sob medida. Então, cada vez mais utilizada, a locação Build to Suit, ela nos revela um contrato de locação no qual o locatário ele encomenda a construção ou a reforma do imóvel para atender às suas necessidades especiais, sendo que cabe a quem? Cabe ao locador, por si ou por terceiro, construir ou promover a reforma do imóvel que será alocado. O melhor exemplo aqui são os bancos. O banco, ele quando vai alugar um determinado imóvel, tanto ele demanda uma reforma, como ele pode demandar a construção naquele local. Então aí nós temos a chamada locação Build to Suit. Bom, e a previsão legal para isso? Claro, na Lei 8.245, o artigo 54A diz: na locação não residencial de imóvel, na qual o locador procede à prévia aquisição, construção, substancial reforma para si mesmo ou para terceiros do imóvel, então especificado, né, pelo pretendente na locação, a fim de que seja esta locada por prazo determinado. Prevalecerão as condições livremente pactuadas no contrato. Então presta atenção. Ela é uma contratação por prazo determinado. Falando, por exemplo, de determinados aspectos de banco, nós podemos falar em locações de 15 anos, 30 anos, tudo bem? Bom, agora aqui também nós vamos falar nesse tópico a chamada renúncia ao direito de revisão do valor. Como houve uma construção ou uma reforma, esse valor ele é substancial, né? Uma construção, uma reforma é um valor muito grande. Aí o locador, como investidor, ele tem que recuperá-lo, não sendo justo para o locatário entrar com pedido de revisão do valor. Então, no caso ali da locação Build to Suit, nós temos que tomar cuidado, né? Porque se ele investiu tanto, não é possível que logo no primeiro ano, segundo ano de vigência do contrato, possa pedir a revisão do valor. Por isso que a Lei 8.245, no artigo 54, parágrafo 1º, diz: poderá ser convencionada a renúncia ao direito de revisão do valor dos aluguéis durante o prazo de vigência do contrato de locação. Então, a pessoa que construiu, ela pode colocar essa cláusula no contrato e essa cláusula é válida, perfeitamente válida. No mesmo sentido disso, nós temos a Lei 8.245/91, artigo 54, parágrafo 2º, dizendo: em caso de denúncia antecipada do vínculo locatício, o que é a denúncia antecipada do vínculo locatício? É a quebra do contrato. Pelo locatário, compromete-se este a cumprir a multa convencionada, porque senão o locador vai perder, que não excederá, porém, a soma dos valores dos aluguéis receber até o termo final do contrato de locação. Então presta muita atenção no seguinte: foi convencionado um contrato de um banco com um determinado empresário, construiu o imóvel para 30 anos. E quando chega no 20º ano, falta 10. Poxa, a multa não pode ser maior que o valor dos 10 anos, tá certo? Aí eu trouxe uma observação aqui, que é o enunciado 67, que diz o quê? Na locação Build to Suit, é válida a estipulação contratual que estabelece cláusula penal. O que é cláusula penal? É multa compensatória equivalente à totalidade dos aluguéis a vencer. Como eu disse, então falta 10 anos. Então, esses 10 anos converte o valor e vira multa. Ok? Essa é a previsão também do Código Civil, no artigo 416, que fala que para exigir a pena convencional, que é ali a cláusula penal, a multa, não é necessário que o credor alegue o prejuízo, porque aqui não é questão de prejuízo, aqui é questão de compensação mesmo, porque estava sendo locado e aí de uma hora para outra ele perde. Então a cláusula, o parágrafo único diz aí: ainda que o prejuízo exceda o previsto na cláusula penal,
não pode o credor exigir indenização suplementar. Por que que não pode? Porque a cláusula penal ela já tem essa função, a função indenizatória, tá certo? Se assim não foi convencionado. Se o tiver sido, a pena, a cláusula penal, vale como mínimo de indenização e aí compete ao locador, em juízo, provar que ele teve mais algum prejuízo e aí ele será atendido. Bom, pessoal, chegamos aqui ao fim dessa aula nossa de número 10. Vamos preencher o nosso índice de controle. Então, a aula estudada, se você está fazendo a leitura analítica, grifando o código de cores, se já fez a revisão, criou a anotação criativa, o fichamento, fez algum esquematizado, resolveu as questões objetivas, põe a data aqui para ficar bem fixado. Tá joia, pessoal? Então, até a próxima. Fiquem com Deus, estudem bastante.